E aí, meus nobres amigos do canal Central HQs, bem-vindos a mais um vídeo resenha aqui do canal. Eu me chamo Fernando e hoje nós vamos falar do segundo lançamento da editora Taverna do Rei, que começou muito bem com a publicação Ramírez Tem Que Morrer, Ato 1, que teve resenha aqui no canal Central HQs. É um quadrinho europeu, mas que foge daquelas publicações que tradicionalmente chegam ao Brasil. Material cult, ficção científica, mais maduro ou mais viajado. Não, Ramírez Tem Que Morrer tem uma pegada meio Quentin Tarantino, um quadrinho realmente muito bom e eu recomendo vocês assistirem a resenha que eu fiz dessa publicação. E hoje nós vamos falar também de uma publicação europeia, porém mais tradicional, vamos dizer assim, Pulbu de Patrick Prugni. Material que vem no formato europeu, ou seja, consideravelmente maior do que o formato americano, conta com capa dura, uma bela arte de capa, inclusive. Esta aqui é a guarda, com papel couché de boa gramatura, aproximadamente aí 80 páginas de publicação, ao preço de R$ 89,00, dá para você achar com desconto. Eu vou deixar o link na descrição desse vídeo. Essa história é ambientada na França de 1905, mais especificamente na cidade de Montmartre, onde somos apresentados a 5 crianças que vivem nas ruas. Eles são conhecidos como Pulbu, né, que dá o nome a essa publicação e que foi cunhado, na verdade, por Francisque Pulbu, que foi um artista que vai aparecer aqui na história, que realmente existiu e deixou o seu nome marcado lá na França. Pulbu se refere às crianças que viviam nas ruas na cidade de Montmartre lá no ano de 1905. E eles ganharam essa alcunha por conta do trabalho artístico de pintor do Francisque Pulbu, né, que também tem essa alcunha. Ele retratava de forma crítica a situação das crianças de rua lá na França, que viviam numa situação de penúria, mas ao mesmo tempo elas transmitiam aquele ar de inocência, de felicidade, aquelas brincadeiras infantis que acaba tirando o sorriso de quem está observando essas crianças. Assim nós vamos ter uma história narrada pelo Patrick Prugni de uma forma cadenciada, em alguns momentos até poética, trazendo ali algumas emoções para o leitor em relação à vivência dessas crianças. Então nós vamos acompanhar aqui um choque de realidade muito interessante que envolve 5 garotos que vivem nas ruas com um outro menino que vem de uma classe mais abastada. Ele é filho de um engenheiro com bastante posses que acaba adquirindo vários terrenos onde vivem ali esses pequenos garotos e as suas famílias. Acontece que essa gentrificação que realmente ocorreu lá na França acabou expulsando as famílias de baixa renda para as periferias da cidade. Esses garotos, apesar de viverem realmente numa situação de miséria, é mostrado ali que o pai de um deles acabou perdendo a casa, eles não têm onde morar, eles acabam vivendo aquela coisa mais lúdica, mais divertida, sem ter realmente aquela responsabilidade de adulto, ainda que eles se sintam também, né, comprometidos a trazer uma certa renda para casa. No caso, eles encontram e depois vendem rãs e sapo para poder ajudar no sustento da família. É interessante notar que essas crianças de rua, elas não têm exatamente uma maldade em si. Obviamente, elas têm aquele ar mais de malandragem, de sobreviver nas ruas. E aí que nós vamos ver aquele contraste, né, entre crianças que realmente precisam sobreviver de qualquer forma com um garoto mais abastado. Mas ele não deixa subir na cabeça essa questão da riqueza da família. Pelo contrário, ele já começa a ter empatia por essas crianças, ele entende a situação que elas estão vivendo. Ele até faz uma proposta um tanto inusitada para esses garotos. Assim nós vamos ter uma construção de história muito interessante, trazendo elementos históricos, como o próprio artista, o Francisque, essa situação das crianças que depois ganharam, obviamente, o mundo com os retratos feitos por esse artista,
e também uma questão envolvendo a própria vida pessoal do protagonista da história. Além disso, o Patrick Plugni, ele não cria estereótipos em relação a essas crianças, nem mesmo ao protagonista da história, que é esse garoto burguês. Ele não é um Mauricinho fútil que olha com desdém para as outras crianças. Aliás, ele sofre alguns problemas dentro de casa. O pai quer que ele tenha uma profissão, que ele faça isso e aquilo, sempre criando uma grande expectativa em relação ao futuro dessa criança. Mas ele quer ser um desenhista, e isso, pelo menos naquela época, não era vista com bons olhos. Era um trabalho de vagabundo, de preguiçoso. Qualquer trabalho que envolvia o meio artístico não era exatamente bem visto pela sociedade da época. Já a arte do Patrick Plugni é realmente linda demais. Ele faz um desenho pintado, não sei se é exatamente aquarela, mas ficou muito bacana. As cores, olha só, a narrativa dele funciona muito bem, personagens expressivos. Percebe-se também que ele investe bastante na vestimenta dos personagens, trazendo realmente a ambientação de uma França lá de 1905, antes, né, da Primeira Grande Guerra. Em alguns momentos, principalmente nas partes mais cômicas, me lembrou aquele filme Os Batutinhas, inclusive na forma de se vestir dessas crianças, né, uma coisa mais formal que existia naquela época. Olha só. Porém, ele tem uma pegada mais madura e mais séria do que o filme Os Batutinhas. Mas eu diria que na parte cômica traz algumas semelhanças. Aquelas crianças mais traquinas, aquela molecagem. E é bem interessante o desenvolvimento dos personagens, a situação do nosso pequeno burguês em lidar com o pai e reverter uma situação que envolvia aí a perda de terras por famílias menos abastadas. Trabalho realmente bonito, como eu disse, é uma história cadenciada que traz em alguns momentos um tom mais poético para dentro da história. Trabalho caprichadíssimo aí de Patrick Plugni, tanto no roteiro como na arte da publicação. Então, que nota que eu dou para Purbo? Eu dou a nota 9. Fica a dica para vocês, mais um quadrinho muito caprichado da editora Taverna do Rei, que veio mais publicações, realmente já está ficando aí com um catálogo interessante. Se eu não me engano, eu dei a nota 9 também para Ramírez Tem Que Morrer, ou seja, está mantendo aí uma constância em qualidade. E olha que são pegadas completamente diferentes. Então é isso daí, galera. Eu recomendo essa publicação para vocês. Não se esqueça de dar o like, se inscrever aqui no canal e deixe também o seu comentário. Um abraço para todos e fui!